Olá, boa noite. Boa noite. O Ministério Público de São Paulo fez uma operação para prender um homem suspeito de ter assumido a liderança de uma das maiores facções criminosas do país. Ele seria funcionário do Consulado de Moçambique, em Belo Horizonte. Os 250 policiais do batalhão de elite da PM Paulista tinham uma missão importante para cumprir: prender Marcos Roberto de Almeida, o homem de confiança de Marcos Camacho, o Marcola, líder da maior facção criminosa do país. Conhecido como Tuta, ele é hoje o número 1 da facção, de acordo com o Ministério Público. Ele ganhou poder na organização quando todos os líderes da cúpula criminosa foram transferidos e isolados no sistema prisional federal. E ele é um indivíduo de alta confiança da cúpula e um indivíduo com uma mente empresarial. E com a remoção do Marcola, ele foi elencado, ele foi nominado pelo Marcola para ser o novo número 1 do PCC, tanto dentro quanto fora dos presídios. A polícia fez buscas em vários endereços de luxo ligados a ele na capital e no ABC Paulista, mas o suspeito não foi encontrado. Segundo o Ministério Público, ele cumpriu pena com o Marcola no interior de São Paulo, mas os dois já se conheciam antes da prisão. O que chamou a atenção dos promotores é que Marcos Roberto de Almeida é funcionário do Consulado de Moçambique, em Belo Horizonte. Tem um cargo técnico e remunerado. De acordo com esse documento que consta na investigação, ele trabalha no consulado desde julho de 2018 e ganha R$10 mil por mês. Ele também é acusado de rastrear autoridades para a facção criminosa. Fazia o levantamento de endereços de possíveis alvos de atentados. Teria recebido de Marcola ordem direta para assassinar o promotor Lincoln Gaquia. E por certo, essa facção ela tem agido aí como uma organização de natureza terrorista, e eles costumam fazer isso, atentar contra autoridades. Não só contra mim, eles tentam, mas outras autoridades. Dos 12 procurados hoje pela polícia, 4 foram presos. Um suspeito foi morto no apartamento em que morava, no litoral paulista. E a equipe foi surpreendida com o infrator saindo de um dos quartos com uma pistola CZ 9mm disparando contra os policiais. Nós tentamos contato com o Consulado de Moçambique, em Belo Horizonte, mas não fomos atendidos. Veja agora outros destaques do dia. Fila, tumulto e protesto na reabertura das agências do INSS. Testes da vacina de Oxford recomeçam no Brasil e no mundo. Lava Jato denuncia ex-presidente Lula por suposta propina da Odebrecht. Mato Grosso do Sul decreta emergência por fogo no Pantanal. Califórnia enfrenta pior incêndio da história. Oferecimento Bradesco. Abra sua conta sem tarifa pelo app. Um brasileiro que morava nos Estados Unidos mudou de endereço depois de optar pela vida no crime. Segundo a polícia, o jovem de classe média alta teria envolvimento com uma das principais facções do Rio de Janeiro. Sem medo de ser preso, o jovem de 27 anos ostentava dinheiro e armas no exterior. Aí, Paquetá, tá só te esperando aqui na Flórida, irmão. Quem faz o vídeo é Matheus Fernandes Ferreira, o gringo. Jovem de classe média alta que pertenceria, segundo a polícia, à maior facção criminosa do Rio de Janeiro. O parceiro, que ele chama de Paquetá, é Davi Felipe de Brito Gonçalves, de 21 anos. Eles estavam sendo monitorados e foram presos numa lanchonete na zona sul da cidade. Um adolescente de 17 anos estava junto e foi apreendido. Além do tráfico de drogas, o trio também lucraria com outra atividade criminosa. As investigações apontam que eles foram os responsáveis por diversos roubos aqui na zona sul do Rio, local onde a família de um deles possui imóveis. Escutas telefônicas autorizadas pela Justiça mostram como o grupo se organizava e agia com tranquilidade. Se tu quiser ir dar uma roubada, tem um carro e tem as peças. Só formar o trem, fechar um túnel
A polícia acredita que os criminosos também participaram da tentativa de invasão ao complexo do São Carlos, na região central da cidade, há algumas semanas. A guerra entre traficantes durou mais de 24 horas. Matheus ganhou o apelido de gringo porque morava nos Estados Unidos. Para a polícia, ele confessou que se aliou ao tráfico durante as férias no Brasil. Numa dessas visitas, ele acabou se envolvendo com essa facção criminosa e acabou preso, tendo inclusive confessado o crime de tráfico de drogas. E no Rio Grande do Sul, um rapaz de 20 anos planejou a morte dos pais, segundo a polícia, para herdar um terreno da família. O crime aconteceu em Jaguarão, na fronteira com o Uruguai. O filho chegou a ir ao velório. Manuela Renata Araújo Chagas, de 40 anos, e Paulo Adão Almada, de 50, foram mortos a tiros em casa enquanto dormiam. O principal suspeito é o filho do casal, Yuri Paulo Chagas Moraes, que foi preso. Segundo a investigação, pelo menos uma pessoa ainda não identificada teria ajudado o rapaz. Yuri contou em depoimento que passou os últimos 2 anos planejando o assassinato dos pais. Yuri chegou a ir ao velório e parecia bastante abalado. A polícia até então suspeitava de latrocínio, roubo seguido de morte, porque o carro da família foi levado. Mas a história contada pelo rapaz não batia. A filha mais nova do casal, de 13 anos, relatou ter acordado com o barulho dos tiros e visto um homem com capacete e o irmão muito agitado na hora do crime. Yuri então confessou. Segundo a polícia, a motivação das mortes ainda não está clara, mas a delegada acredita que ele tenha matado para ficar com alguns bens da família. A namorada dele relata que ele dizia que a mãe e o pai eram muito chatos, né? Enfim, e por vezes ele também relata a questão financeira. O pai e a mãe teriam um campo que havia sido herdado, enfim, por vezes ele também faz menções à questão financeira. Depois de planejar a morte dos pais, Yuri teria procurado quem executasse o plano. A gente acredita que não tenha sido ele o executor dos tiros, tá? Mas também eu ainda não descarto essa hipótese. Mais de 5 meses depois do começo da pandemia, as agências do INSS voltaram a funcionar na maior parte do país, mas em muitas cidades houve problemas. Em São Paulo, a Justiça atendeu a um pedido dos funcionários e suspendeu a reabertura. Já no Rio de Janeiro, peritos se recusaram a trabalhar. O dia era esperado por mais de 100 milhões de beneficiários e segurados do INSS. Muita gente veio do jeito que deu, mas a esperança virou frustração. E agora vamos ver, né? A pessoa orientou o que fazer, bem provável que só Deus sabe quando. Em São Paulo, as portas das agências amanheceram fechadas, com um aviso de que a data para a nova reabertura ainda não foi definida. Maria, vendedora, estava à espera de uma perícia para liberar o benefício. Afastada desde março, ela não conseguiu até agora ser atendida. Estou sem receber, não recebo nada e fico correndo para lá e para cá. Ninguém dá uma informação concreta. Em primeiro lugar, eu acho uma falta de respeito, né? Porque até o sábado estava tudo certo, tudo agendado. É humilhante para a pessoa, né? Borges, auxiliar de produção, já agendou 3 vezes depois que sofreu um acidente e foi afastado. Atestado médico, raio-x, está tudo aqui. Aqui está complicado, não abre. A previsão do INSS era abrir quase metade das agências de todo o estado nesta segunda-feira. O pedido para a suspensão da reabertura foi feito pelo Sindicato dos Trabalhadores da Previdência, que alegou falta de condições de trabalho. Quem veio hoje com hora marcada foi orientado a reagendar o atendimento. A Justiça, então, determinou que as agências continuassem fechadas. Quem tinha horário marcado foi orientado a fazer um novo agendamento. Os transtornos também aconteceram em outras cidades. Em Curitiba, onde os servidores anunciaram greve, uma mulher desmaiou durante uma entrada ao vivo em um jornal na Record TV. Tem gente passando mal aqui, ó. Caindo aqui tonta, mas eu vim, porque eu preciso, né? Em Vitória e em Porto Alegre, médicos e peritos também não foram trabalhar. Houve confusão nas agências. Poucas unidades abriram no Rio de Janeiro.
Em Salvador, das 8 agências, 5 atenderam o público. O atendimento seguiu protocolos de medição de temperatura e uso de máscara. Em Goiânia, os atendimentos foram parcialmente restabelecidos e em Aracaju, a retomada gerou filas. Esta advogada defende a reabertura imediata, já que milhões de brasileiros dependem dos benefícios para se manter. As praias estão lotadas, as pessoas estão indo viajar e aí esse atendimento que é tão essencial não foi retomado. E caso persista, né, ou permaneça a falta de retorno do atendimento, a pessoa tem que tomar uma medida judicial na tentativa de entrar com mandado de segurança ou entrar com uma ação judicial pedindo uma tutela antecipada. O INSS informa que 500 agências reabriram no país. Quanto a São Paulo, o Instituto recorreu da decisão e reitera que o órgão presta serviço essencial para segurados e cidadãos. Os atendimentos que não aconteceram terão de ser remarcados pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. A alta no preço dos alimentos tem justificativas, mas há também práticas abusivas. O Procon de São Paulo foi às ruas para verificar os valores no lugar onde mais importa para o consumidor, a prateleira. Em todo o estado de São Paulo, 100 agentes do Procon fiscalizaram os supermercados. O objetivo, checar se alimentos são vendidos a preços abusivos. Os estabelecimentos têm de apresentar notas fiscais de compra e venda dos últimos 3 meses. Como não se trata de tabelamento de preço, os fiscais do Procon vão pegar a nota de pagamento do produto pelo supermercado. Quanto ele pagou por aquele produto? E comparar com o preço que está na prateleira, para verificar se existe uma margem de lucro desproporcional. De março a agosto deste ano, 3.660 estabelecimentos comerciais foram fiscalizados, 253 foram multados. Os valores vão de R$ 700 a R$ 1.125.000. As multas variam de acordo com o abuso do preço e do tamanho do comércio. O governo diz também que trabalha para se prevenir antes dos preços abusivos chegarem às prateleiras. Tivemos uma reunião com a Secretaria da Agricultura, com os produtores de arroz, criadores de frango e chegamos a algum denominador comum. Por exemplo, um preço nesse momento de R$ 40 para um pacote de arroz é abusivo. A fiscalização foi intensificada depois que preços de itens da cesta básica, como arroz, tiveram alta de quase 20% no ano. Os alimentos também impulsionaram a inflação, que teve aumento de 0,24% no mês de agosto. Uma alta que não pesa só no bolso do consumidor. É sentida também por empresários do setor de bares e restaurantes que ainda estão se recuperando de quando as portas estavam fechadas por causa da pandemia. Embora tenha aumentado os valores de todos os produtos, os restaurantes eles não mexeram no seu cardápio e muitos estão inclusive fazendo promoções. Um impasse vivido dia a dia pelo dono desse restaurante. Se nós repassarmos esse aumento, além do movimento já estar fraco devido à Covid e o pessoal com medo de sair, nós vamos assustar um pouco ainda mais a clientela. No podcast JR 15 Minutos de hoje, a alta do preço do arroz. Celso Freitas e a repórter Cláudia Reis conversaram com o economista André Brás, da Fundação Getúlio Vargas. Por que e como isso aconteceu? Você pode ouvir no r7.com, Play Plus, YouTube e nos aplicativos de podcast. Nós vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 4.345.610 casos de Covid-19. São 132.006 mortos. Foram 381 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 39.226 pessoas se recuperaram. No total, já são 3.613.184 pacientes curados e 600.420 seguem em acompanhamento.
O governo de São Paulo informou hoje que as obras da fábrica de vacinas do Instituto Butantan vão começar em novembro. O objetivo é produzir as doses contra o coronavírus até o segundo semestre do ano que vem. O instituto tem parceria com o laboratório chinês Sinovac. Já a AstraZeneca retomou os testes da vacina desenvolvida em parceria com a Universidade Britânica de Oxford, inclusive no Brasil. 5.000 voluntários de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador participam da terceira fase de desenvolvimento da vacina de Oxford. Os testes recomeçaram depois da liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Uma comissão independente não encontrou relação entre uma doença apresentada por uma voluntária no Reino Unido e a vacina. Além da produção, ainda existe um outro desafio a ser enfrentado: garantir o acesso da imunização em países pobres. A Organização Mundial da Saúde pediu hoje que os governantes de nações mais desenvolvidas participem de um programa internacional que tem como objetivo arrecadar dinheiro para garantir a vacinação em todo o mundo. O diretor da OMS disse que se a vacina não for para todos, o vírus vai continuar a matar. O governo federal e alguns estados brasileiros mantêm contratos com laboratórios para a produção da vacina, mas o país também negocia a entrada na Aliança Global. Cerca de 80 países manifestaram interesse em ajudar, mas a Organização Mundial da Saúde estipulou um prazo até sexta-feira para efetivar a participação. As escolas voltaram a reabrir hoje depois de 6 meses fechadas na Itália e em Portugal. Mais de 5,5 milhões de alunos voltaram às salas de aula com medidas de segurança, entre elas distanciamento, verificação de temperatura e uso de máscara e álcool em gel. No total, 13 das 20 regiões da Itália permitiram o retorno. Já em Portugal, as aulas presenciais se estenderam a mais de 1 milhão de estudantes. E agora de volta com notícias do Brasil. O Ministério Público Federal apresentou agora há pouco uma nova denúncia contra o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. O repórter Pedro Paulo Filho tem outras informações. Pedro Paulo, muito boa noite. Boa noite, Fara. Boa noite a todos. Olha, essa denúncia foi feita com base em 3 operações policiais realizadas entre maio e agosto. Wilson Witzel é acusado de organização criminosa para desvios na área da saúde. Também foram denunciadas mais 10 pessoas. De acordo com a subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, Witzel e o grupo agiram da mesma forma que organizações criminosas atuavam no Estado nos 2 governos anteriores. O Ministério Público pede 100 milhões de reais de indenização e ainda a perda dos direitos políticos de Wilson Witzel. Em nota, o governador afastado classificou essa denúncia como vazamento de processo sigiloso para atingi-lo e disse ainda que o patrimônio que possui é compatível com a sua renda. Fara, Cristina. Obrigado, Pedro Paulo. Durante as investigações contra o governador afastado Wilson Witzel sobre desvios na saúde, a Polícia Federal encontrou um novo elemento: o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes. A informação foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo e confirmada pelo Jornal da Record. Paes e o candidato a vice na chapa dele para as eleições de novembro foram fotografados em encontro com José Carlos de Mello. Em delação, Mello foi apontado como intermediário de contratos do governo do Rio que envolveriam propina. Ao volante, o ex-prefeito do Rio e atual candidato ao cargo, Eduardo Paes. Nesta foto, Nilton Caldeira, candidato a vice na chapa de Paes. Os dois foram flagrados em visita ao ex-pró-reitor da Universidade de Nova Iguaçu, José Carlos de Mello, em um condomínio de alto padrão na zona oeste do Rio. O empresário é apontado como o homem do dinheiro, no suposto esquema de corrupção que provocou o afastamento do governador Wilson Witzel. Preso desde o final de agosto, Mello, ex-jogador de futebol na Juventude, foi delatado pelo ex-secretário de Saúde, Edmar Santos. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o empresário teria liderado um dos grupos do esquema de desvio de recursos no governo do Rio e também estaria envolvido em operações de lavagem de dinheiro.
Pelo registro da portaria, Eduardo Paes teria ficado 2 horas no apartamento de José Carlos de Mello, em 30 de março deste ano. Já a visita de Nilton Caldeira ao empresário 3 dias antes teria durado 1 hora. As fotos constam nas investigações que apuram o escândalo do desvio de verbas, principalmente na área da saúde, durante a pandemia. Embora Eduardo Paes não seja alvo desse processo, ele já é réu por lavagem de dinheiro, corrupção passiva e falsidade ideológica eleitoral. Pela denúncia do Ministério Público Federal, o ex-prefeito do Rio teria recebido mais de 10 milhões de reais do Departamento de Propina da Odebrecht para a campanha de 2012. E agora ainda pode responder por evasão de divisas. A Justiça Eleitoral determinou aos procuradores da República que investiguem um suposto esquema de contas no exterior montado pelo ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes. Chamaram a atenção do juiz eleitoral Flávio Itabaiana os supostos pagamentos realizados em contas no exterior de titularidade de 2 companhias internacionais, no total de $5.750.000 pelo grupo Odebrecht em 2012, narrados por Benedito Júnior e Leandro Azevedo, executivos da empreiteira e que teriam sido solicitados por Pedro Paulo Carvalho. O deputado federal antigo aliado de Paes é apontado pelos delatores como gerente dos recursos obtidos através da propina. Em relação à visita ao empresário José Carlos de Mello, Eduardo Paes afirmou o seguinte, abre aspas, estive com esse cidadão uma vez na vida a convite de um amigo em comum para conhecer o reitor da Unig. Nunca tinha sequer ouvido falar nele. Reitor, em geral, são pessoas respeitadas. Não podia imaginar de quem se tratava. Fecha aspas. Sobre a suposta propina que teria sido paga pela Odebrecht, Eduardo Paes disse que o executivo Benedito Júnior, em depoimento à Justiça, informou que o ex-prefeito do Rio nunca deu qualquer benefício ou fez pedido de vantagem pessoal à empreiteira. As defesas do deputado federal Pedro Paulo Carvalho e de Nilton Caldeira, vice na chapa de Paes, não retornaram ao nosso contato. Já a defesa do empresário José Carlos de Mello não foi encontrada. A comissão que analisa o impeachment do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, pediu na Justiça que ele não tenha direito a adicionar mais 10 testemunhas de defesa. Para especialistas, o pedido é uma manobra para ganhar tempo. Inicialmente, o prefeito teria direito a indicar 10 nomes como testemunhas, segundo a comissão processante. Porém, após liminar do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Nelson Marquesan indicou mais 10, totalizando 20 testemunhas. Segundo o relator do processo na Câmara, Alvoni Medina, a comissão processante entrou com recurso, pois sustenta o máximo de 10 testemunhas previstas pelo decreto-lei. Para especialistas, o recurso obtido pelo prefeito seria uma forma de ganhar tempo antes das eleições municipais. Significa que, ao invés de 2, 3, talvez, 4 sessões para inquirir as testemunhas, sejam necessárias outras, 5, 7, sabe-se lá que número. Nelson Marquesan Júnior teve o processo de impeachment aberto no início de agosto. Os vereadores avaliam supostos desvios do Fundo Municipal da Saúde para ações de campanhas publicitárias. Nossa produção tentou o contato com os advogados de Nelson Marquesan Júnior, mas não houve resposta. 2 partidos políticos definiram hoje, no Rio de Janeiro, candidatura e apoio à prefeitura da cidade. O MDB, Movimento Democrático Brasileiro, oficializou o nome do vereador Paulo Messina. É a primeira vez que ele disputa uma vaga no Executivo. Professor, Messina está no 3º mandato na Câmara Municipal. Ele foi secretário da Casa Civil do atual prefeito Marcelo Crivella. A psicóloga Sheila Barbosa será a vice na chapa. Já o PSDB, que tinha como pré-candidato Paulo Marinho, abriu mão da candidatura própria. O empresário agora vai apoiar a coligação que terá Eduardo Paes, do DEM, na disputa ao cargo de prefeito do Rio. Além de PSDB e DEM, a coligação reunirá PL, Cidadania, PV, DC e Avante. O vice é Nilton Caldeira, do PL. As operadoras dos planos de saúde já perderam mais de 300 mil clientes por causa da pandemia.
Muitos trabalhadores tinham planos oferecidos pelas empresas e ficaram sem assistência quando foram demitidos. O Antônio deixou um emprego de 17 anos para se dedicar a outras 2 atividades que até então tratava como hobby: a fabricação de salames e pequenos reparos domésticos. Financeiramente não se arrepende, mas sente falta dos benefícios do emprego formal. O plano de saúde é um deles. Não pretendo ter isso como despesa. Então, o meu seguro hoje, porque eu acho que é uma despesa muito cara em cima daquilo de pagar um problema que você ainda não tem. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, 327 mil brasileiros ficaram sem plano de saúde entre março e junho desse ano. É a maior redução no número de conveniados desde 2017. Segundo o IBGE, 2 motivos podem explicar isso: o aumento do desemprego e a queda na renda dos brasileiros. O resultado disso tudo é que nós temos hoje 30% das pessoas que responderam à pesquisa afirmando que tiveram algum tipo de redução da renda. 22% da população brasileira tem plano de saúde. São quase 47 milhões de pessoas. Quanto mais gente perde o benefício, mais o Sistema Único de Saúde fica sobrecarregado. A gente sabe que hoje ele não consegue atender o público que já tem, que é realmente a saúde é precária em todos os estados do Brasil. 17 dias após a renúncia de Shinzo Abe, que alegou problemas de saúde, o Japão definiu hoje o novo primeiro-ministro do país. Em uma eleição interna realizada pelo partido governista japonês, o ministro Yoshihide Suga foi eleito como novo líder e assume o cargo de primeiro-ministro do Japão até outubro de 2021. Suga, de 71 anos, é o atual secretário-geral do governo e ex-conselheiro de Shinzo Abe. Quero que ele dê continuidade às políticas de seu antecessor, disse esse estudante de Hokkaido. Na quarta-feira, o parlamento realiza uma nova eleição que é apenas uma formalidade. E é nesse dia que o novo primeiro-ministro vai anunciar a formação do gabinete. Ao assumir o governo, Suga enfrenta 2 grandes missões: impulsionar uma economia que encolheu 28% com a pandemia e preparar o país para as Olimpíadas remarcadas para o ano que vem. Veja daqui a pouco, o cantor Maurício Manieri é operado depois de sofrer um infarto. E também, mulher dá à luz o primeiro filho dentro de um barco no meio do rio Tapajós. O presidente Bolsonaro vetou parcialmente uma proposta aprovada no Congresso que perdoava dívidas tributárias de igrejas. A orientação para o veto partiu do Ministério da Economia, que apontou a possibilidade de o governo ter que abrir mão de R$1 bilhão em receitas. Porém, Bolsonaro manteve o benefício de não tributação de contribuição previdenciária. O presidente justificou o veto, dizendo que cometeria crime de responsabilidade se mantivesse o texto original e defendeu que o próprio veto seja derrubado no Congresso Nacional. O índice da inflação acumulada no Brasil tem ficado abaixo da meta de 4% para 2020. Mas como é possível ter inflação baixa com alta de preços nos supermercados? Este é assunto para o comentário da Patrícia Lages. Boa noite, Patrícia. Como é que se explica isso? Boa noite, Cris, e boa noite para você de casa. Nós temos um índice de inflação oficial que pode ser diferente do real, que é aquele que você sente aí no seu bolso. A inflação é medida pelo cálculo do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que considera os preços de 377 produtos e serviços em 9 categorias, entre elas alimentos, transportes e habitação. Todos os meses, o cálculo leva em conta produtos que baixaram de preço, outros que aumentaram e também aqueles que se mantiveram
estáveis. Da média dos preços de todos esses produtos e serviços é que é feita a medição oficial da inflação, que em agosto foi de 0,24% e o acumulado dos últimos 12 meses ficou em 2,44%. Mas a incidência no bolso não é igual para todo mundo, porque vai depender do que cada um consome. Claro que quem consome produtos da cesta básica vai sofrer maior impacto no bolso, não é, Patrícia? Exatamente, Cris. E tem um exemplo aqui que simplifica bastante. Vamos imaginar que o preço dos pescados tivesse baixado 30% e que a carne vermelha tivesse subido também 30%. Se o IPCA considerasse apenas a média desses dois produtos aqui, a inflação oficial seria zero. Porém, para quem consome peixe, haveria economia, enquanto para quem não abre mão da carne, teria um impacto negativo no orçamento. O ideal é ficar de olho nos preços e, quando um produto subir demais, procurar alternativas com preços mais baixos. Cristina. Obrigada, Patrícia. Boa noite. Essa aconteceu nos Estados Unidos. Um homem recebeu uma visita inesperada enquanto dormia à beira da piscina. A câmera de segurança gravou o momento em que o urso vai até a piscina beber água. O animal vê o morador dormindo e se aproxima. Cheira o pé do homem e usa a pata para acordá-lo. Os dois se assustam e o urso vai embora. O morador ainda pega o celular para tentar registrar o ocorrido. Segundo especialistas, os ursos negros costumam aparecer nas casas porque têm o instinto de aumentar seus territórios. Fara, você faria uma selfie com um urso? De jeito nenhum, corria. Pesquisadores da Europa, Japão e Estados Unidos acreditam ter encontrado sinal de vida em Vênus. Os cientistas registraram presença de fosfina na atmosfera do planeta. A substância, que pode ser usada como inseticida, está presente na Terra, onde é produzida por micróbios ou pela atividade industrial. Para os cientistas, a presença de fosfina em Vênus é um mistério. Pode ter sido produzida por alguma forma de vida ou por processos ainda desconhecidos pela ciência. E veja a seguir, Mato Grosso do Sul decreta situação de emergência por causa dos incêndios no Pantanal. E também a luta de quem está desempregado e faz tudo por um emprego. O ministro da Justiça, André Mendonça, continua internado em Brasília. No final de semana, ele teve um mal-estar e havia suspeita de infarto, o que foi descartado. O quadro clínico do ministro é estável. Ele está em observação na unidade cardiointensiva do hospital. André Mendonça foi diagnosticado com miocardite aguda, uma inflamação no músculo do coração. O ministro da Justiça deve ter alta nesta terça-feira. O Tribunal de Contas da União entregou agora à tarde ao Tribunal Superior Eleitoral uma lista com 7.000 nomes, a maioria de políticos com contas irregulares. Vamos a Brasília com o Alessandro Saturno, que tem as informações. Boa noite, Alessandro. Olá, Cristina, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, há também integrantes de governos responsáveis por contratos e também executivos de empresas. São pessoas que tiveram as contas rejeitadas pelo TCU, algumas por acusações graves, como desvio de dinheiro público. Há também nessa lista pessoas que, por desinformação, simplesmente não prestaram conta dos recursos que utilizaram. A ideia dessa lista é justamente auxiliar a Justiça Eleitoral para definir quem poderá ou não concorrer nas próximas eleições. O presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, pediu e fez um apelo aos eleitores que eles votem de forma consciente. De Brasília, Alessandro Saturno. Obrigada, Alessandro. Com 13 milhões de desempregados em meio a uma pandemia que atingiu em cheio a economia do país, conseguir trabalho ficou ainda mais difícil. A persistência é a principal aliada de quem está nesta situação. Não se trata mais de falta de experiência. Aos 24 anos, Johan já fez quase tudo. Trabalhei como operador de caixa, trabalhei numa gráfica como ajudante geral, trabalhei em supermercado, trabalhei em farmácia,
e como telemarketing também. Demissão seguida de pandemia, o que já era difícil. Conseguir um emprego, uma vaga no mercado de trabalho, ficou quase impossível. Johan mora com a avó de 70 anos, que gasta quase toda a aposentadoria com remédios. Uma situação que anda partindo o coração do neto. Eu gostaria de aliviar um pouco as contas, poder, por exemplo, chegar, às vezes, um aniversário dela, poder dar alguma coisa, né? Que nem esse ano acabou não dando para dar nada, eu acabei dando um chocolate mesmo para ela. Uma parada nem sempre escolhida, mas cada vez mais comum. O Johan faz parte de um dos grupos mais atingidos pelo desemprego no Brasil. Hoje, quase 30% das pessoas com idade entre 18 e 24 anos estão sem trabalho no país, segundo o IBGE. As empresas estão retomando suas atividades, no entanto, sem fazer novas contratações, o que vai um pouco demorar a volta aí do mercado de trabalho e a renda das famílias. A gente deve realmente ver um maior contingente de trabalhadores hoje em trabalhos mais flexíveis, de menor horas trabalhadas, enfim, em relação ao período pré-pandemia. Johan, além de currículos espalhados nas lojas e pela internet, recorreu a outra estratégia. Cola cartazes como este na zona norte de São Paulo. Se oferece para trabalhar em todo tipo de função, quase a qualquer preço. E a gente olha assim, a gente pergunta, mas onde será que eu estou errando? O que será que eu estou fazendo de errado? E acaba desanimando, né? Mas a gente acaba persistindo para ver se consegue dar certo. A persistência também acompanha Sueli. Por causa da pandemia, está sem emprego há quase 2 meses. O cartaz no farol foi a maneira que ela encontrou para tentar sair dessa situação. Eu preciso trabalhar, entendeu? É difícil, as contas vão chegando, você não tem como pagar e as pessoas cobram, as pessoas não têm paciência. Eu estou tendo uma atitude, estou correndo atrás, ver se alguma coisa acontece. Eu acredito que alguém vai se sensibilizar, entendeu? E vai me procurar. Este ano, o Corpo de Bombeiros de São Paulo já registrou 49 mortes no litoral por afogamento. E neste fim de semana, graças ao trabalho dos guarda-vidas, um passeio em família não virou uma tragédia. As poucas ondas desse canto da praia escondem o perigo. Essa sequência de fotos mostra uma família sendo salva pelos bombeiros. 4 irmãos. A mais velha tem 18. O mais novo, só 4 anos. Ao tirar a criança da água, já na beira, o guarda-vidas chora. Ele falava sempre, olha, eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo. Então, eu vim adaptando devagarzinho para ele que não sentisse que estava acontecendo alguma coisa, até que chegou no raso. Eu vi que estava tudo certo, aí fui tomado de emoção, sim. Chorou? Chorei, pensei no meu filho, que é da mesma idade. O menino e os irmãos passam bem. Eles vieram aproveitar o fim de semana no Guarujá. Fui ajudar minha irmã e aí tinha um buraco na areia enorme. Eu fui tentar pegar a minha irmã junto com o meu outro irmão mais novo e acabou se afogando os 4. A mãe das 4 crianças mora no interior de São Paulo. Ela não quis gravar entrevista, mas topou participar da reportagem aqui, olha, pelo celular. Ela quer conversar com o Cabo Lemos. Olá, tudo bem? A gente está aqui com o Cabo Lemos. O que você quer conversar com ele? O que você precisa falar para ele? Quero de coração agradecer por tudo que você fez, sabe? Como pai, eu não sei se você é pai, mas como cidadão, como pessoa, você foi um anjo na nossa vida. Cabo Lemos diz que esse foi o salvamento mais emocionante da carreira dele. Para evitar o pior, ele alerta. Uma lição para todos, na verdade, né? Que pode acontecer, o mar é perigoso, é colossal. Uma viagem de 11 horas de barco foi nesse trajeto que uma mulher do interior do Pará deu à luz o primeiro filho. O bebê nasceu dentro de uma lancha durante a travessia do rio Tapajós. Na embarcação também estava uma técnica de enfermagem. A família saiu de Brasília Legal, distrito da cidade de Aveiro, a 140 quilômetros de Itaituba, onde fica o hospital mais próximo. Foi uma viagem de aproximadamente 11 horas. O primeiro filho chegou de forma repentina, no meio do rio. Uma surpresa para todos. Um momento de preocupação também foi de muita alegria.
Esse aqui é o primeiro que eu me ajudei a vir ao mundo. Oh, meu Deus do céu, é muito gratificante. Assim que chegaram, Raicilane Carvalho, de 21 anos, e o filho recém-nascido foram colocados em uma ambulância, onde receberam os primeiros atendimentos. Mãe e filho foram levados para o Hospital Municipal de Itaituba. Os dois continuam internados e passam bem. O bebê é um menino, nasceu com 3 quilos e 60 gramas e 51 centímetros. Apenas o nome ainda não foi escolhido pelos pais. Eu tenho fé em Deus que daí ela vai ser feliz. O cantor Maurício Manieri passou por cirurgia nesta segunda-feira depois de sofrer um infarto. A Giovana Rizardo tem outras informações. Giovana, boa noite. Boa noite, Fara. Boa noite a todos. Maurício Manieri está em observação na UTI deste hospital em São Caetano do Sul, região metropolitana de São Paulo. O cantor de 50 anos estava internado, ele ficou internado na sexta-feira depois de sentir fortes dores no peito e também de sentir falta de ar. Os exames apontaram que ele tinha 2 artérias do coração obstruídas e, por isso, nesta segunda-feira, ele passou por um procedimento de cateterismo. A assessoria de imprensa do cantor disse que ele passa bem depois do procedimento médico. Fara e Cristina. Obrigado, Giovana. Foi enterrado hoje em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, o corpo do cantor Parrerito, do trio Parada Dura. Ele estava internado desde 29 de agosto com Covid-19. Parrerito tinha 67 anos e fez história na música brasileira. Foi no trio Parada Dura, formado na década de 1970, que o cantor construiu uma carreira de sucesso. Cansei de furar sua porta quando você não se sentia feliz. Amigos e familiares se reuniram na casa de Parrerito em Contagem. Dezenas de veículos acompanharam o cortejo até o cemitério. Por causa da pandemia, não houve velório. A esposa do cantor foi infectada, mas se recuperou em casa. Vamos falar agora de futebol. A Liga Francesa abriu uma investigação para apurar um possível caso de racismo contra o atacante Neymar, do Paris Saint-Germain. As imagens da transmissão do jogo não mostram o insulto, mas na sequência do lance, Neymar diz ao juiz que foi vítima de racismo. As ofensas teriam partido do zagueiro espanhol Álvaro González. Em um outro lance, Neymar deu um tapa na cabeça de Álvaro e acabou expulso. O PSG perdeu a partida por 1-0 e Neymar postou nas redes sociais que foi chamado de macaco. Álvaro González também se manifestou e postou uma foto com colegas negros do Olympique de Marselha e disse que tem uma carreira limpa e sem espaço para o racismo. Hoje, mais calmo, Neymar afirmou que se arrepende da agressão. O PSG emitiu uma nota e disse que apoia Neymar no caso. Jogadores de futebol próximos a Neymar, como Daniel Alves, Nenê e o atacante Gabriel Jesus, postaram imagens de apoio ao atleta. O estado de São Paulo teve neste ano mais de 12 mil casos de desaparecidos. O Jornal da Record conseguiu traçar um perfil das pessoas que sumiram durante a pandemia. O nosso QR Code está na tela. Aponte a câmera do celular e confira um passo a passo para tentar encontrar alguém que desapareceu. Há 19 dias, Dona Edna procura pelo marido que desapareceu em Caieiras, na Grande São Paulo. Antônio Carlos de Campos, de 55 anos, saiu de casa justamente quando ela voltava de viagem. Seu Antônio tem problemas nas córneas, fez transplante e estava em recuperação. O aposentado toma 8 remédios, mas saiu de casa sem nenhum deles, apenas com os documentos. Eu tenho muito medo mesmo de encontrar ele morto e eu queria ele vivo. Eu quero ele vivo. A pessoa é considerada desaparecida quando não deixa rastros e não pode ser encontrada nem por familiares ou por amigos. Mas como é possível desaparecer em plena época da tecnologia, quando somos filmados todo o tempo, em todas as partes? E o Brasil é um dos campeões em desaparecimento.
A cada mês, em média, pelo menos 230 brasileiros simplesmente somem do mapa. Em São Paulo, até 10 de setembro, foram registrados mais de 12 mil boletins de ocorrência de desaparecidos. Nesse mesmo período, mais de 10 mil pessoas foram encontradas. Com base na Lei de Acesso à Informação, a produção do Jornal da Record apurou que uma pessoa desapareceu por hora durante os meses de quarentena. 64% eram homens, com média de idade de 30 anos. 30% têm menos de 18 anos. O que ocorre de maior índice de desaparecimento é conflito familiar. Aí nós pegamos, por exemplo, os menores de idade, os quais não aceitam as ordens dos pais. Eles acabam por si saindo de casa, sejam com os amigos e conhecidos da internet, os quais eles não têm muito contato ainda, não dando informação para os pais. A delação premiada do doleiro Dario Messer, que é réu na Operação Lava Jato, revelou uma ligação estreita com a família Marinho, proprietária da Rede Globo. O doleiro dos doleiros revelou um esquema clandestino de repasses de dinheiro vivo que ultrapassaria R$1,5 milhão de reais. E essa não foi a primeira vez que os donos do Grupo Globo foram delatados à Justiça. No bairro de Alto Padrão, na Zona Sul Carioca, as encomendas milionárias tinham o destino certo: os herdeiros do Grupo Globo. Dinheiro vivo enviado por um doleiro e entregue a um ex-executivo da emissora a pedido dos irmãos Marinho. O esquema foi revelado pelo doleiro Cláudio Barbosa, conhecido como Tony. Ele confessou à justiça que entre 2003 e 2017, ano em que foi preso, um homem de confiança de Roberto Irineu Marinho, presidente do Conselho de Administração, e João Roberto Marinho, vice-presidente do Grupo Globo, recebeu milhões de reais para os irmãos. O representante era José Aleixo, ex-executivo e diretor financeiro do grupo. Um funcionário do doleiro era quem fazia o serviço. Para não chamar atenção, ele amarrava maços de dinheiro nas pernas com fitas adesivas e seguia de táxi para o endereço de Aleixo. O ex-executivo era avisado por telefone que a encomenda estava a caminho. No condomínio no bairro de São Conrado, o dinheiro era colocado em mochilas e deixado na portaria. De acordo com a delação premiada de Tony, o funcionário nunca teria visto José Aleixo. Mas quando o pedido dos irmãos Marinho era muito alto, era preciso chamar um carro forte para escoltar o dinheiro até o apartamento do ex-executivo. Essa operação exigia a contratação de pelo menos 3 seguranças armados. Segundo o doleiro, em 14 anos, foram pelo menos 15 milhões de dólares ou 80 milhões de reais repassados a Aleixo a pedido de João Roberto e Roberto Irineu. Tony revela ainda que endereços da família Marinho em São Paulo também foram usados para entregar malotes de dinheiro. Em geral, muitas vezes, esses dinheiros são provenientes de operações ilícitas, então você não pode dar uma declaração formal a isso. E aí se busca o doleiro, algo que eles chamam de esquentar esse dinheiro, né? E o doleiro tem essa expertise de trazer o dinheiro do exterior ou remeter o dinheiro para o exterior sem passar pelas declarações formais das autoridades. Tony era sócio de outros 2 doleiros, Vinícius Claret, conhecido como Juca Bala, e Dario Messer, o doleiro dos doleiros. O trio experiente em fraudes também trabalhava para o ex-governador Sérgio Cabral. Juntos, os doleiros ajudaram Cabral a enviar 100 milhões de dólares a paraísos fiscais. Dario Messer é um velho aliado da família Marinho. Messer também contou à justiça que entregava dólares aos herdeiros do Grupo Globo. Um serviço que começou em 1996, muito antes do doleiro Tony assumir a operação. Em 2000, Dario Messer foi investigado no conhecido escândalo do caso Banestado. O doleiro entregou uma lista de clientes, entre eles a Globo. Um relatório do Ministério Público Federal no Paraná apresentou o tamanho das remessas feitas pelo Grupo Globo ao exterior por meio do Banestado.
A Procuradoria teve acesso aos relatórios elaborados pelo Banco Central. Um deles aponta que as empresas ligadas à família Marinho enviaram mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais ao exterior por meio das contas CC5. A CC5 é um tipo de conta corrente mantida no país por brasileiros que moram no exterior. Na época, o titular, ao vir ao Brasil, poderia depositar reais nessa conta e, ao voltar ao exterior, poderia sacar o dinheiro em moeda estrangeira. A falta de fiscalização e controle transformaram a CC5 em um caminho para evasão de divisas e sonegação fiscal. O banco usado para esse esquema foi o Banestado, no Paraná. As empresas do Grupo Globo usaram o Banestado e esse tipo de conta para enviar milhões de reais para o exterior. Uma fortuna que saiu do país sem pagar impostos e que, segundo Messer, passou pela mesa de câmbio que ele operava. O relatório foi encaminhado à CPI dos bancos. O caso Banestado ficou nas mãos do então juiz Sérgio Moro. Nesse processo, os irmãos Marinho não foram indiciados. No Brasil, Messer entregava dólares na sede da emissora carioca. Segundo ele, por essas portarias, os malotes eram levados a José Aleixo, braço direito dos irmãos Marinho, e depois levados a uma das famílias mais poderosas do país. Uma operação clandestina que se repetiria até 3 vezes por semana. Dario Messer contou em delação premiada que as remessas à emissora oscilavam entre 50 mil e 300 mil dólares. Em valores atuais, entre 260 mil e 1 milhão e 600 mil reais. Dinheiro que era entregue por José Aleixo aos irmãos Marinho. Depois de receber os dólares em espécie no Rio de Janeiro, os irmãos Marinho repassavam o dinheiro para o doleiro por meio de uma conta em um banco nos Estados Unidos. O esquema de doleiros usado pelos irmãos Roberto Irineu Marinho e João Roberto Marinho seria, de acordo com esse procurador da Fazenda, uma forma de escapar dos órgãos de controle. Caracteriza claramente evasão de divisa. A partir do momento que ela caracteriza evasão de divisa, ela, em tese, também é uma sonegação fiscal, porque esse provento veio de algum lugar e você acaba não declarando ele. Ao mesmo tempo, se caracteriza como lavagem de dinheiro por conta que você está se utilizando de outro mecanismo para dar um fim hipoteticamente legal àquele dinheiro. Os doleiros contratados pelo Grupo Globo foram presos e delataram o esquema envolvendo a família Marinho pelo menos 3 vezes à justiça. A primeira citação foi no ano 2000, com o caso Banestado. Já a segunda vez foi em 2018, com a delação do doleiro Tony. Em junho deste ano, foi a vez novamente de Dario Messer contar o que sabia. Operações financeiras clandestinas e que revelaram mais de 2 décadas de sonegação fiscal. Crimes que até hoje não foram esclarecidos. Quando um empresário, sabedor da função social da atividade empresarial, opta pelo não pagamento de imposto, opta pela evasão de divisa e, eventualmente, até a lavagem de dinheiro, em tese, ele sabe que ele está promovendo um esvaziamento significativo na possibilidade de investimento do Estado e, consequentemente, está vitimando toda a sociedade. A assessoria de Roberto Irineu Marinho e João Roberto Marinho alega que eles não têm e nunca tiveram contas não declaradas às autoridades brasileiras no exterior e que também nunca realizaram operações de câmbio não declaradas. O advogado de Dario Messer informou que ele é colaborador da Justiça e presta esclarecimentos sempre que solicitado. A defesa do doleiro Cláudio Barbosa, conhecido como Tony, informou que todas as informações sobre a antiga atividade do operador financeiro já foram prestadas ao Ministério Público Federal. Os advogados de Vinícius Claret, o Juca Bala, afirmaram que ele é colaborador da Justiça e apresentou dados de prova acima da média. Disseram ainda que o doleiro permanece à disposição das autoridades. A defesa de Sérgio Cabral disse que já esclareceu às autoridades o uso de doleiros e que devolveu todos os valores em acordo de colaboração premiada homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Procurado, o Ministério Público Federal não se manifestou.
A Operação Lava Jato denunciou mais uma vez o ex-presidente Lula, o ex-ministro Antônio Palocci e o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, pelo suposto recebimento de propina da construtora Odebrecht. Segundo os procuradores de Curitiba, o Instituto Lula teria recebido 4 milhões de reais em propina da Odebrecht. O dinheiro, que teria sido desviado da Petrobras, estava disfarçado em 4 doações de 1 milhão cada. Um dos donos da empreiteira, Marcelo Odebrecht, disse em delação premiada que teria autorizado pessoalmente o pagamento a Lula. Ele apresentou como prova essa troca de e-mails com diretores da construtora, em que diz que italiano, que seria Antônio Palocci, teria informado que o japonês, apelido de Paulo Okamoto, responsável pela administração do Instituto Lula, iria procurá-los para um chamado apoio formal de 4 milhões. O valor seria descontado de uma conta corrente de subornos intitulada Amigo de Meu Pai, que os investigadores dizem ser o apelido de Lula. O termo amigo também aparece na planilha do setor de propinas da Odebrecht, batizada de italiano, que controlaria as movimentações. Palocci confirmou em delação premiada que era o italiano e coordenava o esquema. O Ministério Público Federal pediu ainda que sejam confiscados 4 milhões de reais dos investigados e que Lula e Paulo Okamoto sejam obrigados a devolver as falsas doações aos cofres públicos. Esta é a 4ª denúncia da Lava Jato do Paraná contra o ex-presidente e a 2ª relacionada ao instituto que leva o nome de Lula. O ex-presidente segue condenado em 2 ações penais referentes ao triplex do Guarujá e o sítio de Atibaia. No caso do triplex, a condenação está em 8 anos e 10 meses de prisão e no sítio de Atibaia, a 12 anos e 11 meses. A defesa do ex-presidente Lula diz que a denúncia não tem qualquer materialidade e afirma que a Lava Jato chama de dissimuladas doações que estão documentadas por meio de recibos emitidos pelo Instituto Lula e que foram contabilizados. Paulo Okamoto declara que jamais tratou de propina ou de ilegalidades com Palocci e Marcelo Odebrecht. E lembra que ele já foi absolvido em processo sobre doação ao Instituto Lula. A construtora Odebrecht diz que colaborar com as autoridades desde 2016 tem sido repetitivo. A assessoria de Antônio Palocci disse que a denúncia está fundamentada na colaboração do ex-ministro para as investigações. Vamos falar agora de economia, né? A economia brasileira cresceu em julho pelo 3º mês consecutivo. Segundo o Índice de Atividade Econômica, considerado uma prévia do PIB, o crescimento foi de 2,15% em julho, comparado a junho. Mas o indicador aponta também uma contração do Produto Interno Bruto de 5,77% nos primeiros 7 meses deste ano. A queda de 2,90% nos últimos 12 meses até julho. Um estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostra que medidas de contenção de gastos podem gerar para os cofres públicos uma economia de mais de 800 bilhões de reais em 10 anos. O foco está no funcionalismo público. O congelamento de salário de servidores por 2 anos, previsto na Lei Complementar 173, seria responsável por uma economia de 498 bilhões de reais. Mudanças nas carreiras também podem trazer resultados positivos. Entre elas estão a reposição de apenas 50% dos servidores públicos que se aposentarem nos estados e municípios. No governo federal, esta taxa seria de 90% para servidores de nível superior e de 50% para os de nível médio. Outra proposta é que o salário inicial das carreiras públicas seja 30% mais baixo. Essas medidas são parte de projeções feitas pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada para reduzir as despesas do setor público com pessoal. De acordo com o IPEA, o controle das despesas pode levar a uma economia de até 816 bilhões de reais em 10 anos. O estudo não analisou a necessidade de aprovação da reforma administrativa que foi encaminhada pelo governo ao Congresso Nacional, mas sim a de medidas para a retomada do crescimento econômico após a pandemia. Quanto antes elas forem tomadas, elas forem decididas, mais rapidamente a gente vai ter esses impactos de uma reforma administrativa. Ainda de acordo com o IPEA, os gastos com pessoal são o segundo maior peso no orçamento da União.
quase 22% do total das despesas primárias do governo federal. Em uma videoconferência com a Confederação Nacional dos Municípios, o ministro da Economia defendeu o congelamento dos salários dos servidores. Não há outro governo que tenha conseguido ficar 2 anos sem reajuste. Nós pedimos aos servidores públicos uma contribuição. Depois de décadas, com régios aumentos de salário, pedimos a contribuição que ficassem esse ano e o ano que vem sem aumento. Isso em si já traz uma economia de quase 100 bilhões e lançamos também uma reforma administrativa onde preservamos todos os direitos do funcionalismo e dos servidores atuais, mas criamos uma meritocracia para o funcionalismo futuro. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, está com coronavírus. O ministro Fux, de 67 anos, precisou ir ao médico no Rio de Janeiro depois de apresentar febre. Foi submetido ao teste e apresentou resultado positivo para a Covid-19. Ele é o primeiro ministro do Supremo a se contaminar com o coronavírus. Segundo a assessoria de comunicação da presidência do Supremo, Fux pode ter contraído a doença em um almoço familiar no último sábado. O ministro já presidiria a primeira sessão do Conselho Nacional de Justiça amanhã. A reunião foi cancelada. Fux tomou posse como novo presidente do STF na quinta-feira. A cerimônia seguiu todos os protocolos de segurança contra o coronavírus. Segundo assessores próximos, o ministro passa bem. Fux ficará em isolamento pelos próximos 10 dias, mas não se afastará totalmente do trabalho. Ele pretende conduzir de casa, no Rio de Janeiro, a primeira sessão do STF em sua gestão, nesta quarta-feira, por videoconferência. O general Eduardo Pazuello vai tomar posse como ministro da Saúde na próxima quarta-feira. Pazuello ocupa o cargo de forma interina desde a saída de Nelson Tais em 15 de maio. O governo de Mato Grosso do Sul decretou situação de emergência no estado em virtude do fogo que atinge o Pantanal. A polícia investiga se alguns desses incêndios estão ocorrendo de forma criminosa. Agentes federais cumpriram mandados de busca e apreensão de barco, já que os helicópteros não conseguiram levantar o voo por falta de visibilidade. Um fazendeiro foi preso e na casa dele foram apreendidas armas e munições. Segundo as investigações, a suspeita é que fazendeiros estejam ateando fogo na vegetação para criar áreas de pasto para o gado. Enquanto no Pantanal, brigadistas tentam controlar o fogo numa área de proteção ambiental no município de Ladário, bombeiros trabalham no Parque Estadual Nascentes do Rio Taquari, a área de transição entre Cerrado e Pantanal. Em uma semana, quase metade da vegetação do parque foi destruída. Hoje, a Força Tarefa contou com o apoio de mais aeronaves e cerca de 70 homens do Exército. Este ano, as queimadas aqui em Mato Grosso do Sul já superam em 15% os números do ano passado inteiro, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O governo estadual decretou situação de emergência, na tentativa de conseguir recursos do governo federal para ajudar a combater os incêndios. Contratação de brigadistas, aeronaves, custear equipes de outros estados que virão também para nos apoiar conjuntamente aqui. Então é uma ação conjunta. Já em Mato Grosso, não chove há 115 dias. No município de Poxorel, 21 animais morreram intoxicados com a fumaça das queimadas. Um novo ciclone na região sul traz alerta para ventania e mar agitado. Já no centro do país, a secura predomina. Está conosco a nossa querida Lidiane. Lid, como é que vai ser a nossa terça-feira? Cris, sem muitas mudanças por enquanto, viu? Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aí do outro lado. A última semana do inverno será com tempo firme, poucas nuvens e muito calor, do Paraná até o Ceará e no centro-oeste. Em toda a região central, a umidade fica por volta de 15%. A Organização Mundial da Saúde recomenda índices de 60%. Já no litoral do Nordeste, chuva fraca e a qualquer hora. Pancadas também entre o Amapá e o Acre.
Uma chuva escura caiu no interior do Rio Grande do Sul. Segundo os meteorologistas, a cor da água é resultado das partículas das queimadas do Pantanal levadas pelo vento até o sul do Brasil. Mas que impressionante isso, Sim. né? E ciclone no sul, Lidiane, dessa vez traz risco? Não. Mais vento do que chuva, viu, Cris? Olha só, isso porque ele se formou em alto mar, bem longe da costa. Então devemos ter ventos de 70 km por hora e ondas de até 2,5 metros entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No leste de São Paulo e no Rio de Janeiro, uma frente fria avança. E aí vamos ter um alívio no calorão. Pode até chover no leste paulista. Na capital fluminense, amanhã, máxima de 28 graus. Em Porto Alegre, faz 18. Em Cuiabá, até 41. Em Maceió, 26 e 38 em Palmas. Hoje, São Paulo registrou 33 graus. Amanhã, se é que podemos dizer assim, máxima de 22, cai bastante. Uma refrescadinha para nós. Sim. Obrigada, Lídia. Até amanhã. O presidente Donald Trump visitou hoje o estado da Califórnia, que sofre com a pior temporada de queimadas da história do país. Nós vamos ao vivo aos Estados Unidos com a correspondente Evelyn Bastos, que tem as informações. Boa noite, Evelyn. Oi, Cris. Boa noite para você, para o Fara e para todo mundo que nos acompanha. O presidente Donald Trump se disse muito preocupado com as queimadas e ele participou hoje de encontros com lideranças regionais e com o governador da Califórnia para avaliar os danos até agora. Em uma cerimônia, ele entregou medalhas de honra a oficiais da Guarda Nacional e voltou a agradecer o trabalho dos bombeiros. Neste momento, existem mais de 100 grandes focos de incêndio em toda a costa oeste do país. O número de mortos subiu para 35 e centenas de pessoas estão desaparecidas, como a gente vê agora na reportagem. As imagens aéreas mostram cidades inteiras transformadas em cinzas no estado de Oregon. It was just totally surreal. Em Washington, mais destruição. As autoridades também estão preocupadas com a qualidade do ar, que já é pior do que em qualquer outro lugar do mundo. A fumaça tóxica é tão densa que pode ser vista até do espaço. Na Califórnia, o fogo já consumiu uma área equivalente a quase 9 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Este bombeiro conta que está trabalhando sem parar há mais de 50 horas. Autoridades dizem que o cansaço das tropas, que há quase um mês tentam combater as chamas, é mais um problema. Para ajudar, muitos estados americanos que não sofrem com as queimadas, como a Flórida, estão emprestando seus bombeiros para a costa oeste do país. E esta deve ser uma semana difícil por lá. O tempo quente e seco e os ventos que passam de 100 km por hora formam paredões enormes de fogo. E outro fenômeno natural também preocupa os Estados Unidos. A tempestade tropical Sally ganhou força e se transformou num furacão de categoria 1, com ventos de 140 km por hora. O furacão se move pelo Golfo do México e pode chegar à terra firme na terça. Os estados ameaçados são o Mississippi e o Alabama. Muitas pessoas já saíram das cidades. Casas, portas e janelas tiveram que ser lacradas. Ondas grandes já se formam e inundam ruas e estradas. Natureza em fúria. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Apocalipse. A gente se vê amanhã. Até lá. Boa noite e até amanhã.